Olá, olá, olá! Eu sou o Kleber Carrilho e este é o Argumente-se ou um vídeo no YouTube. O Argumente-se é o podcast que, se você está ouvindo, talvez você já esteja acostumado. Ele teve duas temporadas com entrevistas e agora está numa terceira temporada em que eu comento assuntos do dia, falo sobre aquilo que é importante nas discussões políticas. E hoje eu trago para este vídeo do YouTube e este episódio do Argumente-se uma conversa que eu tinha prometido há algum tempo e acho importante que a gente tenha logo depois da vitória de Trump. Porque quando a gente pensa na realidade brasileira a partir daquilo que aconteceu, da vitória do Trump e de uma nova configuração do cenário geopolítico, afinal, se a gente pensar que havia uma expectativa de vitória do Trump, mas essa expectativa se confirmou de forma muito mais positiva para os trumpistas, para a extrema-direita. É importante que a gente entenda como é que é possível que a direita no Brasil, falando da direita no Brasil, não só da extrema-direita, se comporte a partir desta vitória de Trump. Mas mais do que isso, é importante que a gente discuta que também houve uma vitória importante do centro à centro-direita, então, desse movimento antes do bolsonarismo, né, no espectro político, nas eleições municipais também. Então, a gente precisa olhar para este cenário e entender como é que a direita pode se organizar para 2026. Isso é, se tiver capacidade de organização. Porque um dos grandes problemas que hoje a direita vive é essa divisão, né? A direita, então, se a gente pensar no aspecto nacional, ela tem diferenças em relação ao governo federal, por exemplo, e mesmo na atuação nos estados e municípios. Agora, antes disso, eu queria só lembrar para vocês o que eu neste momento falo defino como direita. Eu estou falando de projetos políticos, que incluem partidos, lideranças, que estão preocupados com a preservação da família, por exemplo, no aspecto do conservadorismo, ou explicando o conservadorismo, né? Então, essa proteção à família, aquilo que é a tradição, em termos de políticas públicas ligadas à família, e, ao mesmo tempo, são aquelas pessoas que adotaram o liberalismo econômico, né? Essa divisão interessante que o liberalismo teve, principalmente a partir daquilo que se chama neoliberalismo, a partir dos anos 70 e 80, em que o liberalismo econômico, ou seja, uma presença cada vez menor do Estado e uma predileção pelo empreendedorismo, pela capacidade individual de alcançar o sucesso econômico. Então, é aquilo que a gente chama de direita no Brasil, né? Principalmente. Mas é claro que tem os reacionários, todos aqueles que pretendem regimes de exceção, autoritários, e isso a gente até vai falar sobre, mas vamos focar principalmente nesse movimento à direita de observação da família como valor fundamental da sociedade. Isso inclui os aspectos religiosos todos, anti-identitários, né? E também as pessoas, os grupos, os projetos políticos que preveem, que querem uma menor interferência do Estado e, consequentemente, uma valorização do empreendedorismo, da livre iniciativa. É óbvio que, se a gente pensar nessa direita, então a gente tem uma centro-direita democrática, com esse pensamento, mas que não deixa de lado algumas questões de proteção social. A gente tem uma direita mais radical, né, que tem essa agenda conservadora e que busca as raízes, por isso radical, desse conservadorismo, é, que pode ter alianças com a extrema-direita, mas nem sempre está nessas alianças. E, claro, o que eu acabei de dizer, a extrema-direita, que é aquela representada pelo bolsonarismo, principalmente, né? Esse discurso nacionalista, um populismo, uma performance de discurso populista e antissistema, tá? Que inclui aí Pablo Marçal, inclui esse pessoal todo que está querendo falar contra a, a política do jeito que ela é, tá? É, observem que, neste momento, a gente tem, então, MDB, PSD aí nessa centro-direita, União Brasil Republicanos nessa direita mais radical, mas que não é extrema, note, radical, mas não extrema,
compreendam isso. E o Partido Liberal, mas não todo ele, principalmente os bolsonaristas e os outros personagens aí nessa extrema-direita, o que a gente pode chamar de extrema-direita. Notem, então, que dentro dessa direita está aquilo que a gente chama de centrão, ou a maior parte daquilo que a gente chama de centrão. Por mais que o nome seja centrão, e aí a herança vem principalmente dos anos 80, do momento do desenvolvimento da Constituição, né, em que se adotou este nome, e que se usa muito mais hoje, né, esse centrão, ele não é um centro, claramente, ele é principalmente uma centro-direita e direita, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de classificação. Agora, vamos pensar então, olhando para essas direitas, né? Claro que há possibilidade de outras divisões, mas eu trago essa divisão específica. Vamos pensar quais os caminhos possíveis para 2026. Então, veja só, uma parte importante dessa direita, vamos pensar na centro-direita aí, né? Então, MDB, uma parte importante do MDB, PSD, eles já estão embarcados no governo Lula. A direita radical também. Então, União Brasil tem ministérios, republicanos, embora indiretamente, têm ministérios. Note que uma parte da direita está no governo Lula. Prestem atenção. Os esquerdistas vão dizer, não, imagina, o governo Lula é um governo de esquerda. O presidente Lula pode ser um personagem ligado tradicionalmente à esquerda, mas os governos dele nunca foram de esquerda. Notem que o vice dele em 2002 era o Zé Alencar do PL, hoje partido do Bolsonaro. Né? Depois, um dos fundadores do PRB, né, que tinha outro nome anteriormente, que virou Republicanos, esse partido muito ligado à Igreja Universal. Então, note, uma das opções é continuar com Lula. Vejam, quais as vantagens de continuar com Lula em 2016, em 2026? Uma estabilidade e garantia de acesso a cargos. Isso é muito importante para essa direita. Essa direita nunca apresentou, nota, estou falando de extrema, da centro-direita e da direita radical, mas não extrema. Eles nunca apresentaram candidatos competitivos para a presidência da República, mas sempre estiveram próximos dos presidentes a partir da democratização. Estiveram com Collor, da direita radical, melhor, da extrema-direita, num primeiro mandato, estiveram com Fernando Henrique, que era de centro-esquerda, ainda quando havia uma centro-esquerda com esse caráter social-democrata, que era o PSDB, estiveram com Lula nos dois mandatos, estiveram com Dilma, e quando perdem o poder com Dilma, ou perdem a importância com Dilma, eles optam e bancam o impeachment. E estiveram com Temer, e estiveram também com Bolsonaro, mas nunca apresentaram um candidato específico. Temer poderia ser um homem deste grupo, mas ele não foi candidato. Né? Então, notem, uma possibilidade, então, é continuar com o Lula e negociar a vice-presidência. Né? O Alckmin já esteve muito mais próximo desse grupo, hoje tende um pouco mais à centro-esquerda, então poderia haver uma substituição de Alckmin e uma apresentação de um nome deste grupo como vice de Lula para garantir essa possibilidade de acesso ao poder se houvesse algum problema, como aconteceu com Dilma. Essa é a primeira opção, continuar com o governo Lula. Bancar uma candidatura não tão competitiva em 2026, garantir a reeleição de Lula e negociar os estados. Porque notem o seguinte, a segunda opção, né, para essa direita seria apoiar um projeto específico deles, trazendo ou Tarcísio, ou Caiado, ou Zema para ser esse candidato. O problema é que Tarcísio poderia deixar de lado uma reeleição garantida para correr um risco. Né, não sei se seria tão fácil. Caiado nunca se deu bem como personagem nacional, desde 89 que ele tenta. E Zema também não tem uma figura tão aprovada fora de Minas Gerais que possa ser esse candidato. Portanto, essa segunda opção, que é uma aposta específica num projeto mais estável, de longo prazo, essa opção pode ficar para 2030 com Tarcísio. Então, o que aconteceria? A opção 1 continua no governo Lula 2026, né, apresentando candidato não competitivo, negocia com o PT para que não haja uma candidatura ou para a esquerda, uma candidatura forte ou razoavelmente forte contra Tarcísio em São Paulo, que é importante. Banca a candidatura, por exemplo, do PSD para o Rio de Janeiro, como é o caso do Eduardo Paes, para ser o governador. Então, essas negociações podem acontecer, deixando os governos de Estado
Com esse projeto mais à direita, a presidência da República continuaria com um governo de Lula ainda mais negociado com a direita, então, e jogariam essa opção 2 para 2030, aí sim apresentando Tarcísio, provavelmente, como este competidor. Tarcísio é jovem e pode ser este cara. Agora existe uma terceira opção. Perdoe-me, a tosse está pegando aqui. Frio chegando a Helsinki. Não vou editar, tá, gente? Então fica a tosse aí. A terceira opção é retomar o projeto do extremismo com Bolsonaro ou com outro personagem extremo, como Marçal, qualquer coisa dessas. Qual a vantagem? É um apelo para a base de extrema-direita. Mas essa base não é tão grande, não chega a 20% do eleitorado. Pelas pesquisas, e que a gente pode até discutir depois, vocês podem me mandar perguntas, eu mando dados a respeito disso. A pauta conservadora seria muito mais desenvolvida, porém, qual é o problema de bancar um projeto extremo? O risco de perder, aí sim, um governo Lula 4, né? Quarto mandato do Lula, sem a direita apoiando, poderia ir mais para a esquerda, o que é um risco, notem, para a direita. E também, Bolsonaro já se mostrou, para os projetos políticos que o apoiaram, como um líder pouco confiável. Isso porque ele não tocou a agenda, claro que teve pandemia, teve todos os problemas, ele não tocou a agenda que deveria ter tocado, embora tivesse um ministro da Fazenda, da Economia na época, é, muito ligado a essas questões, não conseguiu desenvolver esses projetos de forma clara, então essa agenda mais completa de privatizações, né, essa atuação mais liberalizante na economia, né, isso não aconteceu. Então, não sei até que ponto os grupos políticos estáveis, não estou dizendo da população, dessa onda de redes, não, estou falando dos grupos políticos estáveis e os partidos, não sei se eles conseguiriam bancar um projeto Bolsonaro. E aí, a gente já pode ver nos próximos meses, quando houver essa indecisão, se coloca anistia em pauta ou não no Congresso, se tenta livrar o Bolsonaro da condenação, a gente vai sentir se a direita vai se alinhar com essa opção 3, que eu acho a menos provável. Bancar Marçal, alguma coisa desse tipo, muito raramente. O que vai acontecer é, como aconteceu em 2018, se houver um clamor popular por este extremismo, a direita embarca. Mas, num primeiro momento, a tendência é que não haja este movimento, justamente pela instabilidade. Então, vejam, a direita, quando eu penso em grupos políticos estruturados, em geral não apresenta candidatos próprios, pega carona em governos de esquerda que jogam, com lideranças de esquerda que jogam para o centro e para a direita, como aconteceu com Lula, com Fernando Henrique, que já era centro-esquerda, ou bancam projetos que tiveram forte clamor popular, como foi o caso de Bolsonaro, mas raramente apresentam nomes próprios. Portanto, apresentar nome próprio neste momento talvez não ocorra. Agora, para o longo prazo, seria interessante apresentar esse nome próprio, que deve ser, neste momento, dadas as circunstâncias atuais, Tarcísio, lá em 2030, quando ele tiver a capacidade de ser um nome nacional e não correr risco de perder São Paulo, o que é importante. Então, olhando para se manter no governo Lula, lançar candidato próprio do projeto ou apoiar uma extrema-direita, muito provavelmente, neste momento, os grupos políticos da direita estão focados neste primeiro caso. Olhar para o governo Lula como um ambiente de interação da direita. E mais, garantir o Congresso, garantir Senado e Câmara. Porque com Senado e Câmara, dificilmente um presidente consegue, à direita, né? Dificilmente um presidente consegue pautar a agenda com questões importantes para a direita. Para a esquerda, melhor dizendo, desculpem. Agora, e o que a vitória de Trump tem a ver com isso? A vitória de Trump pode dar alguma empolgação para essa direita radical, né, e para a extrema-direita, tá? Para tentar negociar a apresentação de Bolsonaro ou de um outro nome com apoio direto de Trump e com essa ideia toda de desenvolvimento de estratégias de rede com Elon Musk, com esse povo todo. Isso vai acontecer? Não sei até que ponto
Trump vai ter tempo de olhar para o Brasil, porque tem tantas coisas acontecendo no mundo que ele teria que ter muita tranquilidade para entender que o Brasil precisa de mais interferência do que atualmente já tem com a direita no poder, né? Então, o que a gente precisa entender é, a direita está no poder neste momento, não na titularidade da presidência da República, e pode continuar. É uma coisa muito mais interessante e mais estável, até que se forme um nome próprio. Tem gente de esquerda, tem gente de direita que se assistiu até agora, ou ouviu até agora, pensando, Kleber, você está maluco? Como assim Lula é um governo de direita? É, um governo à direita, com agenda de direita. Sempre foi. Inclusive, vejam a questão conservadora no governo Lula. Os projetos todos, mesmo sociais, têm cara de conservadorismo, né? Bolsa Família, né? Bolsa Família, e não é o nome, é a política pública em si, mas o nome também, né? Bolsa Família. Não é Bolsa Indivíduo, Bolsa Pessoa, Bolsa sei lá o quê. É Bolsa Família. É Minha Casa Minha Vida, no sentido de proteção a esse valor fundamental do conservadorismo, que é uma característica da população brasileira, esse apego à família como célula da sociedade, essa valorização dessas relações próximas. Tudo isso é parte de um discurso de direita conservadora. Não me xinguem, então. Pensem o seguinte: embora se você esteja aí, seja um bolsonarista, esteja espumando, dizendo que tudo isso que eu falei, esquerda e direita de verdade, é só o bolsonarismo, tá bom, se para você é, ok. Mas, né, se a gente pensar com os olhos da ciência política, não é verdade. Isso é essa extrema-direita que nem é radical, é além disso, né? A radical é justamente porque, como eu expliquei no início, olha para os valores de forma muito mais estável, com uma tentativa de abraçá-los de forma mais clara, né? Família, propriedade privada, essa coisa toda, isso é a direita radical importante, mas não antissistema como é a extrema-direita, representada pelo bolsonarismo e por esses outros movimentos. Então, se você gostou, dá joinha, comenta. Se você não gostou, bota aquele dedinho para baixo no YouTube. Comente, fale mal, mande para os amigos e diga, olha quantas bobagens. Mas é isso. Mais uma vez, o que é interessante de observar na vida política brasileira é que, apesar das influências externas, vitória de Trump, por exemplo, os processos internos, o desenvolvimento das negociações internas são mais importantes do que qualquer pressão internacional. Portanto, semana que vem tem mais, diretamente da Universidade de Helsinki, na Finlândia, Kleber Carrilho para o Argumente-se e para mais esse vídeo no YouTube. Até mais!